orando em todo o tempo com toda oração e com toda perseverança e por todos os. Glória a Deus. Queridos irmãos, o tempo é curto, tem 10 minutos para encerrar o culto, mas Jesus é bom, a gente não vai parar de clamar não. Nós vamos trazendo aqui nesses dias uma mensagem do livro de Efésios, falando sobre revestir-vos de toda do poder do Senhor e toda a armadura, para poder estar firme contra a astuta cilada do. E findando a referência que Paulo fala de todas as armaduras, ele dá o que entender que o soldado, ele além de estar vestido com toda a armadura de Deus, em que nós aprendemos durante a terça-feira aqui, eu creio que você guardou no seu coração, Paulo afirma que o soldado, ele além de estar revestido com toda a armadura de Deus, para se defender, para contra-atacar quando o inimigo vier, ele afirma que o soldado, além de vestido, ele precisa estar orando em todo, não é orando de vez em quando, orando em todo. Se nós observarmos essa referência, implica em não perder a oportunidade, implica em uma urgência da oração, uma perseverança em estar orando. Paulo dá-nos o que entender que o soldado, ele além de estar revestido com todo o conhecimento da palavra, está revestido com toda a armadura de Deus, se ele não tiver uma vida de oração, o inimigo vence ele. Se ele não tiver uma vida de oração, ele pode estar cheio de conhecimento da palavra de Deus, mas ele entra num estado de dormência espiritual, de esfriamento espiritual por falta de oração. O soldado, ele tem que aprender da palavra, ele tem que carregar consigo a palavra, ele precisa aplicar a palavra do Senhor, ele precisa ter fé em Deus, ele precisa ter fé no Senhor, ele precisa ter consciência das verdades divinas, capacete da salvação. Mas se ele não orar, não tem uma vida de oração, ele termina ficando frio, dormindo espiritualmente. E dormindo espiritualmente, um soldado, ele é paramentado. Imagine um soldado numa guerra, com toda a aparelhagem de guerra, mas dormindo, ele vence o inimigo? Dormindo, o inimigo pega ele e... Então, além de ele estar com todo o revestimento, ele precisa ter vida de oração. Nós vemos na história da igreja, pessoas de renome, pessoas de conhecimentos profundos na palavra de Deus, pessoas que já pregaram e com palavras maravilhosas, e terminaram fracassando porque deixou de orar. Mas pastor, tem pessoas que caem também que ora. Tem pessoas que caem também que ora. Mas Paulo disse o que? Orando em todo o tempo, com toda oração e... A oração não é um diálogo com Deus, a súplica é uma petição intensa por uma causa, para evitar um mal, por uma providência. E ele vai dizer, vigiando nisto. Porque se orar e não vigiar, fracassa também. Tem muita gente que ora muito, tem gente que sobe o monte, que desce o monte, que passa horas de joelho, mas não vigia com a língua, não vigia com o comportamento, não vigia com quem bota dentro de casa, não vigia com o relacionamento, não vigia com as amizades, e termina fracassando por falta de vigilância. E estar em vigilância é estar acordado, é estar despertado atento para toda a situação, para não deixar brecha para o inimigo passar. Então Paulo pede para ter uma vida de oração e estar despertados. Porque, irmão, quem está desperto, às vezes a pessoa pode até orar, mas por não vigiar esfria. Por não vigiar esfria espiritualmente. Ora, mas não deixa, a frieza não sai. A frieza não sai. E a oração intensa, a oração com vigilância, a oração com compromisso com o Senhor da palavra,
ela traz um avivamento espiritual, ela traz um aquecimento espiritual. O soldado, ele não fica dormente, ele não dorme, porque ele tem uma vida, ele está aparamentado com toda a armadura de Deus, mas ele está orando, ele está vigilante, ele está buscando. O que é uma oração com vigilância? Se você ver Levítico 6,13, diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não? Mas se você ler Levítico 6, você vai ver que o Senhor diz assim, ó, pela manhã o sacerdote vai lá, tira a cinza e coloca, porque se colocar lenha junto com a cinza, o fogo vai até acender, mas vai ficar fumaçando. Vai ficar fumaçando. Oração sem tirar a cinza, vai ficar fumaçando. E um fogo que ele muito fumaça num ambiente fechado, o monóxido de carbono, ele termina criando uma coisa tóxica que mata. Tem gente que ora e morre espiritualmente. Tem gente que ora e morre espiritualmente, porque não tira a cinza do perdão, da amargura. Meu Deus, me ajuda. Tem gente que ora, mas não tira a cinza do que se confessa e deixa, alcança a misericórdia. Peca, mas não confessa e vai orar para continuar a vida, mas o pecado está ali no altar, que precisa ser confessado, precisa vomitar. Aí eu daí a soura. Aí vai orando, vai buscando, mas o pecado está ali, aí vai botando lenha, ao invés de ter uma labareda para trazer um aquecimento espiritual, uma vida espiritual, começa a fumaçar, e em vez de trazer vida, traz morte por intoxicação espiritual. Eu vou deixar para a próxima terça-feira para a gente continuar com esse negócio. Então, fechar os dois que eu escrevi aqui. Nós estamos precisando de uma urgência. Quando Paulo diz orando em todo o tempo, porque a igreja ela precisa de uma urgência de oração. E eu estava observando, pastor Kleber, que tem alguma quantidade de irmãos que têm ido embora daqui de Camaçari para Portugal. E isso me deixou curioso. E eu fiz uma breve pesquisa em Portugal. Só que eu fui fazer uma pesquisa e entrei em outra área, no inverno em Portugal. Eu comecei a ler porque me interessou quando falou do inverno em Portugal, que eu nem sabia que Portugal era frio. Só que aí quando eu fui pesquisar em Portugal, no inverno, o pessoal procura meios de se aquecer por lareiras, com alguns projetos com coisa de gás. E diz os estudos que por ano morre intoxicado, dormindo, 30 pessoas por inverno em Portugal. E essas pessoas morrem não porque do frio, porque foi buscar um aquecimento, mas um aquecimento com substância que termina liberando monóxido de carbono, e essa pessoa dormindo, respira e morre. Aí eu estava olhando isso, eu sentado lá no trabalho, no descanso do almoço, e eu comecei a pensar que na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual tem que ter uma geração que no inverno espiritual tem buscado até um aquecimento espiritual. Mas tem buscado um aquecimento não pelas verdades divinas, um aquecimento pela palavra, pelo compromisso, pela oração, pela obediência à palavra. Aquecimento por artifícios que tem intoxicado a vida espiritual. Que aquece, mas não acorda espiritualmente. E dormindo nesse aquecimento, eles terminam se envolvendo com cultos rituais que parece ser de Deus e não é, que eles pensam estar acordados espiritualmente, mas não estão porque não oram. Infelizmente isso afeta muito a vida da juventude, muitos adultos, muitos senhores e senhoras, e que tem atraído através de cânticos de louvor. Satanás entende de música porque ele era regente do coral, e parece uns avivamentos, mas na verdade está dormindo espiritual. E termina acontecendo consigo o que a ciência chama de apneia do sono. Morre pensando que está vivo, porque termina se intoxicando com o que está queimando para trazer um fogo, dizendo que é espiritual e na verdade não é. Termina se queimando. Se nós observar, existem movimentos que têm acontecido, que têm tirado senhores, senhora, obreiros
adolescente, jovens, de dentro da igreja, para movimentos que parecem um despertamento espiritual, mas esses jovens, esses senhores que correm atrás desse tipo de movimento, não quer 10 minutos de joelho falando com Deus, não quer submissão à liderança, a pastor, a escola bíblica dominical, não sabe o que é orar. Mas quando coloca esses aquecimentos, esses fogos, que quem eles começa a pular, parecendo que está avivado. Quando Deus consulta até a teologia do espiritismo, consultando o passado, voltando ao passado, dizendo que é para se libertar, caso Cristo não libertou. Aí começa um ritual de espiritismo. E consulta o passado, vai lembrar do passado, vai conversar do passado com alguém, para dizer que através daquela conversa, daquele desabafo, vai ficar liberto. E quando vê, está longe da igreja. Deus tinha um chamado, morre lá fora, se esfria, não respeita pastor, não respeita a liderança, se desvia, arrasta outros consigo, e tem morrido asfixiado espiritualmente, porque tem buscado um aquecimento de forma irregular, queimando coisas tóxicas para se aquecer, pensando que está bem, e tem morrido muitos. É lamentável, mas muitos têm morrido e pensando que está vivo e aquecido espiritual. Homens que não ajoelham mais para orar, mas do toque de tambor pula, sapateia, que molha a camisa, molha a roupa. Homens que não têm compromisso com a inerrante palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor junto com a oração, é a lenha que incendeia o altar do crente. Não tem compromisso com a palavra, mas em movimentos, fica parecendo que está cheio de vida, sem vida nenhuma, porque tem buscado aquecimento no inverno espiritual, pelo caminho errado. E lamentável, Satanás tem devastado a vida de muitos. Satanás tem devastado a vida de muitos que estão invocando um comportamento de espiritismo, consultando o passado, dizendo que é para libertar. Enquanto a Escritura Sagrada diz que o teu passado Deus lançou no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais. Aí volta de lá que não respeita a igreja, não respeita o pastor, não respeita a liderança, que acha que a igreja é fria e que não presta, mas não tem prazer na oração, não tem prazer na busca ao Senhor, não tem prazer de se dobrar de joelho, de se envolver na palavra de Deus. Aí traz comportamento com aparência de verdade, mas está dormente, morto com o nome que está vivo, confirmando o restante que está para morrer. Mas Paulo, ele escrevendo, disse: olha, vocês têm que estar vestidos de toda a armadura de Deus, mas tem que estar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. E não é só por você sozinho não, pelos santos, porque todo mundo é carente de oração. Não tem nenhum bom na igreja que não seja carente de intercessão. Todos são carentes de intercessão. E precisamos estar com a torre de vigia de pé, vigilantes, atentos, porque o diabo tem cegado a muito e tem arrastado muitos para longe da igreja. Tem arrastado muitos com movimentos para longe da igreja. Movimentos que somem e aparecem com títulos diferentes, mas com o mesmo comportamento. E é lamentável, nos nossos dias a área que tem mais atacada é jovem e adolescente. Jovem e adolescente que não tem compromisso com o EBD, não tem compromisso com oração, mas quando nesses movimentos você vê pulando igual pipoca na panela no óleo quente, pensando que está vivo, mas na verdade está morto espiritual, porque está botando lenha no altar cheio de cinza, que não foi limpo, que não se curvou perante o Senhor, para ter um concerto com Deus e ter uma verdadeira chama do Espírito Santo. Porque a chama do Espírito Santo que traz avivamento para a vida de qualquer crente, o avivamento vem com submissão, obediência à liderança, respeito, reverência à palavra e o Senhor da palavra, desejo de estar na casa do Senhor para adorar. E o diabo tem cegado a muitos com comportamento espírita e esfriando do verdadeiro culto ao Senhor. É tempo de se despertar, é tempo de estar acordados, para quando ouvir a voz e aí ver o noivo entrar pelas portas celestes.
Que Deus abençoe. Se coloca de pé, nós estamos encerrando. Já passei 4 minutos. Terça